Possivelmente no próximo domingo estaremos compartilhando algo especial para as viúvas. Porque o Senhor tem um olhar especial para viúvas. Se Deus permitir, estaremos vendo isso nas Escrituras. Estivemos compartilhando com os irmãos no domingo passado que, uma vez que fomos salvos, agora nós nos convertemos naqueles que seguem por amor a esse tão precioso Salvador. Somos seguidores do Cordeiro. E vimos naqueles 3 diálogos de Jesus com aqueles 3 pretendentes a discípulos do Senhor algumas lições, né? No primeiro diálogo aprendemos de que ser um seguidor de Cristo implica em desconforto. Se lembram? Não é? O seu sofrimento do desconforto de ter que sofrer por causa da justiça, o desconforto de lutar contra o pecado, e o desconforto de lidar com a própria alma, negar-se a si mesmo. No segundo diálogo, vimos a importância da obediência àqueles que querem seguir a Jesus acima de qualquer coisa, por mais justificativas legítimas que tenhamos, devemos primeiramente uma obediência a Ele. E no terceiro diálogo, o reconhecimento da autoridade suprema. Ainda que tenhamos outras autoridades respeitáveis, e todas as autoridades devem ser respeitadas, não há autoridade maior sobre a nossa vida que a autoridade do Senhor Jesus. E a Ele devemos toda a sujeição. Naquele texto de Lucas 9, o último versículo, nós não falamos, terminamos a mensagem antes desse versículo, apenas então fechando. Jesus, então, quando vê a indecisão, o coração dividido daqueles pretendentes a seguidores de Jesus, então tomados ainda por outras prioridades e valores, então Jesus diz assim, dá aquela mensagem final e de uma imagem do costume agrícola do Oriente Médio. Então ele diz assim: ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás está apto para entrar no reino. Ninguém não está apto para entrar no reino. O que Jesus estava querendo dizer com isso, com essa figura? O arado palestino é um arado muito leve. Segura-se com uma das mãos esse arado, posição vertical. Com a outra mão, o arador carrega um aguilhão de 1 metro mais ou menos de comprimento e uma ponta de ferro. Então ele vai segurando esse arado e cutucando o boi com o aguilhão quando ele é teimoso, quando ele quer se desviar para um lado. E esse arador, ele tem que prestar muita atenção entre as duas pernas do boi, no traseiro, e seguir concentradamente, sem tirar o foco, levantando o arado quando vê uma pedra. E ele não pode olhar para os lados para não fazer sulcos assim, tem que ser algo mais reto possível. Então, quanto ainda mais ainda, ele não pode olhar para trás. Então Jesus estava fechando essa mensagem dizendo: todo o foco, toda a dedicação, toda a concentração, toda a prioridade deve ser dada então àquela realização ali que ele está realizando. Então Jesus fecha a mensagem assim, tá? Que ele seja o alvo da nossa vida, que ele seja o foco do nosso coração, como diz o texto, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu queria nessa noite ainda, irmãos, porque é tão importante essa questão de seguir a Cristo, um pouco mais ainda reafirmar essas verdades que falamos num outro texto, trazendo algumas luzes adicionais. E eu gostaria que nós fôssemos então para o Evangelho de Lucas, no capítulo 18. A partir do versículo 18 até o 30,
Lucas 18, a partir do versículo 18. O jovem rico. Nós temos a mesma passagem registrada no Evangelho de Mateus, capítulos 19, dos versículos 16 a 22, e Marcos 10, dos versículos de 17 a 22. Então, os três evangelhos narram essa história com algumas diferenças pequenas que eu vou aqui trazer para os irmãos, porque vale a pena salientar essas diferenças. Vamos à leitura, irmãos. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse: Uma coisa ainda te falta. Jesus foi muito bondoso para comigo. Certamente, muito mais do que uma coisa falta. Mas Jesus disse: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, podre de rico. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Vocês se lembram que nós falamos da casa? A importância da casa. Casa implica em família, o valor da família, pai, mãe, irmãos, parentes, Deixar a casa é deixar algo de muito valor. Aqui então Pedro está dizendo: nós deixamos nossa casa, Senhor, e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha. Aí então Jesus vai direto novamente, com muito amor, mas com toda a verdade necessária. Vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito mais vezes, e no mundo por vir, a vida eterna. Oramos mais uma vez, Senhor, pela leitura da Tua Santa Palavra. Rogamos a Tua misericórdia sobre nós aqui. Dependemos totalmente do Senhor, da palavra santa, pura, que é a verdade, que santifica, Senhor, através do Espírito Santo, esteja comunicando profundamente aos nossos corações, e que o senso do chamado para te seguir, com todas as implicações, ganhe os nossos corações, por amor do Teu nome e por amor a Ti mesmo, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vou tentar inicialmente, irmãos, e vocês me acompanhem, por favor, versículo a versículo, vamos seguindo. Então nós temos aqui um homem, que certamente é um jovem, e dos três evangelhos, quem fala que era um jovem, porque no momento em que o jovem vai responder o jovem, então diz lá o jovem,
Ele era jovem. Esse certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu quero chamar a atenção de vocês para o Evangelho de Marcos, neste versículo, porque, aliás, a passagem de Marcos 10 é uma passagem onde o que existe é uma dramaticidade maior, uma carga emocional maior nos diálogos, em tudo o que acontece ali. Por exemplo, eu vou ler para vocês: e pondo-se Jesus a caminho, aqui em Lucas diz que certo homem de posição perguntou para Jesus, mas Marcos diz assim, que certo homem, então, pondo-se a caminho, correu. Já dá um detalhe, que esse homem estava correndo, e ajoelhando-se, se ajoelhou, ao se encontrar com o Senhor. Então pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Juntando os três evangelhos, a passagem, nós deduzimos que esse era um jovem, rico e de posição. Ele tinha uma posição elevada na sociedade, não era fraco não. Ainda por cima era extremamente zeloso, religioso, que guardava toda a tradição dos seus pais, da lei de Moisés, dos mandamentos. Era alguém extremamente, eu diria quase que, eis aí um homem irrepreensível, como Paulo se colocou ao dizer do seu currículo, escrevendo aos Filipenses, quando ele diz que ele era, diante da lei, irrepreensível, né? Muito zeloso. Então era essa pessoa que se aproxima e o chama Jesus de bom mestre. O que é que Jesus vai responder para ele? É muito interessante, porque Jesus não responde. Aliás, Jesus faz o quê? Faz uma pergunta. Aliás, o Senhor Jesus tinha por costume, nos seus ensinos, nas suas abordagens, o diálogo com perguntas. Poderíamos dizer que era um método socrático, do filósofo Sócrates, de 5 anos antes dele, de Jesus. Quando ao ministrar aos seus discípulos, ele induzia os seus discípulos a raciocinarem pelo método indutivo de fazer perguntas, e até perguntas ingênuas, mas levando o seu discípulo a chegar, a tirar suas próprias conclusões, e então, de repente, no final, ter uma compreensão de um determinado assunto. O fato é que aqui Jesus, vocês sabem quantas perguntas aparecem no Evangelho, feitas por Jesus? Perguntas diferentes. Eu passei uma tarde, um dia curioso por isso, e fiquei passeando nos Evangelhos e procurando as perguntas de Jesus. E para cá, e vai para lá, e vai para cá, vai para lá, e vai, com muito cuidado. Consegui! Sabe quantas perguntas diferentes? Mais de 150 perguntas diferentes. Então, era uma maneira do Senhor Jesus estar com as pessoas. E sabe o que eu constatei? Das perguntas que mais me tocaram, 3 delas me chamaram a atenção. Interessante, hoje estou saindo um pouco aqui do texto, mas é apenas uma introdução, já que estávamos falando desse mestre que tinha uma maneira de ensinar. 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem diz o povo que eu sou? Essa pergunta tão fundamental, que era a respeito da sua identidade. Afinal, quem dizem que eu sou? A segunda pergunta é quando os seus seguidores começam a se escandalizar com o seu discurso. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Muitos se escandalizaram e começaram, diz o texto de João 6, a abandoná-lo. Então Jesus, lá em João 6:29, diz: e vocês, os discípulos, vocês não querem também se retirar? Aí Pedro responde: Senhor, para onde iremos nós? Ele responde com uma pergunta também: se só tu tens as palavras de vida eterna,
Não é? E a terceira pergunta está em João, lá no final, quando então Jesus pergunta a Pedro: Pedro, que pergunta? Tu me amas? Isso é uma experiência pessoal em relação a este assunto. Irmãos, olhem agora então aqui para a resposta de Jesus. Parece que Jesus está contrariado. Quando esse homem faz essa pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Irmãos, há um contrassenso aqui, porque herdar, herança, você não conquista, herança você não adquire, herança você ganha, é algo que você não esperava e veio para você, cair no seu colo, de graça. Mas ele estava dizendo: o que eu tenho que fazer para obter a vida eterna? Então Jesus tem ali uma coisa, puxa, ele não entende nada do que representa ser a vida eterna e como ganhar a vida eterna e não conquistar por mérito, né? Então Jesus desvia e faz uma pergunta: por que me chamas bom? Não há, ninguém é bom, só um que é bom. Jesus fala: é Deus. Vocês pensaram nesse texto? Será que Jesus estava ali diminuindo a sua identidade? Estava trazendo insignificância para si mesmo? Será que ele estava ali negando a sua divindade? Porque se ele diz: não, eu não sou bom, só um, Deus. Muitos argumentaram em cima desse texto justamente para negar a divindade de Jesus. Mas, irmãos, examinando o texto, examinando com cuidado, indo aos originais, examinando as pessoas que estudam isso com mais cuidado, o que Jesus estava dizendo aqui é o seguinte: aliás, a saudação é uma coisa costumeira, é costumeira no Oriente Médio. Quando alguém fala uma saudação a alguém, bom mestre, a reciprocidade deve vir. Então, um elogio de lá deve vir para cá. Então, talvez aquele jovem estava esperando de Jesus: nobre governante, por exemplo, algo do tipo. Mas o que Jesus estava dizendo aqui: você está me chamando de bom, meu jovem? Isso quer dizer que você está me reconhecendo como Deus? Porque bom é um só Deus. Se você me chama de bom mestre, é porque você de fato está reconhecendo que eu sou o próprio Deus diante de você? É por aí que vai o diabo. Seguindo um pouco mais à frente, então no versículo 20, Jesus começa a entrar dentro do contexto dele, que é o contexto religioso dele, é a realidade, a experiência que ele tem de vida religiosa, de pensar na espiritualidade, de pensar na vida eterna. Então Jesus vai levá-lo devagarinho para mostrar a ele as verdades, como elas são. Mas ele entra na realidade dele e diz assim: sabes os mandamentos? Você sabe, eu te conheço. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não difamarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Não sei se vocês perceberam, são 5 mandamentos. Começa com o quê? Não adulterarás. Eu escolhi o texto de Lucas porque tanto Mateus como Marcos, isso é uma questão de copistas, muitas vezes há inversão de sequência, nunca se muda o sentido do texto, e isso que é o importante, mas há diferenças. Os outros 2 textos começam com não matarás, mas aqui Lucas começa com não adulterarás. No meio nós temos o não furtarás, e no final, honra a teu pai e a tua mãe. Não é isso? Certo? Honra a teu pai e a tua mãe, o último mandamento. Ok? São 2, não matarás e falso testemunho, que estão aí, mas no meio não furtarás. O que eu quero dizer com isso? No início está algo relacionado à família. Não adulterarás, lealdade à família. No final, honra a teu pai e a tua mãe, família.
Olha os valores relacionais, porque todos os mandamentos aqui não são mandamentos em relação a Deus. Jesus não falou, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, ou não terás outros deuses diante de ti. Não, todos eles de relacionamento com o próximo. E no meio está não furtarás, que é o que? Propriedade. 2 valores, estou acrescentando aqui hoje mais um, importantíssimos na família do Oriente Médio. A primeira falamos já é a família. O segundo valor, propriedade. E família e propriedade se casam porque toda a família unida, que tem um objetivo, que trabalham juntos, que são unidos, são admirados por esse tipo de comportamento, adquirem então valores e propriedades, né? Estão juntos, coesos, e isso é um valor muito grande, algo que é muito estimado e reconhecido para as pessoas do Oriente Médio. Não há 2 valores maiores do que isso: família e propriedade. E Jesus então está dizendo para ele desses mandamentos, ok? Então, ele logo prontamente vai responder, certo? Vai responder. Replicou-lhe ele: tudo isso tem o quê? Observado desde a minha juventude. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Eu nunca roubei. Propriedade, tudo que nós temos foi legítimo. A gente trabalhou, a gente suou, a gente trabalhou honestamente. Nossa família é direita, não é? A gente sabe que no Antigo Testamento, sinal de bênção de Deus é prosperidade. Tanto é que criaram, agora como algo da nova, criaram o evangelho da prosperidade, tirando lá do Antigo Testamento, que de fato era um sinal de bênção de Deus, né? Como prosperou Abraão, não é verdade? Como prosperou Jacó, e assim por diante. E nós então hoje vemos essa teologia criada aí, que nós temos que ter bastante coisa, que Deus nos abençoa, Deus nos dá tudo, nós não temos mais por que ficar sofrendo, e essa coisa toda que sai por aí. Então, dos 3 evangelhos, quando chega nesse momento, irmãos, ouvindo-o Jesus, disse-lhe, não é isso? No versículo 22, estão acompanhando? Sim. Muito bem. No evangelho de Marcos, no capítulo 20, diz assim: Jesus, fitando-o, o amou. Como Marcos foi cuidadoso. E Marcos, ele realmente coloca sentimentos nessa passagem. Afetividade. Porque nós vamos ver ao final que no final de tudo, o que mais importa em estar seguindo ao Senhor, qual o motivo? O motivo é o amor. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. E Jesus fitou esse jovem e o amou, quando ele disse que ele observava tudo, que ele estava 100%, que ele estava apto então para ser mais um, que agora entra por mérito no reino de Deus. Jesus fitou o amor. Eu vou ter que ser firme com ele em amor, eu vou ter que ser verdadeiro com ele, eu vou ter que expor as suas entranhas. Porque o assunto aqui não é o que fazer para ganhar a vida eterna, meus amigos. Qual que é a pergunta que seria oportuna? Se você fosse um jovem rico e se aproximasse de Jesus, qual a pergunta oportuna que você faria para ele? Qual a pergunta? Quem pode falar? Faz uma pergunta aí para o mestre, meu tio. Quem sabe essa, meu tio? Mestre, uma
vez que eu já tenho a vida eterna de graça, o que devo fazer? Percebe? O que fazer uma vez tendo ganho de graça a vida eterna? Porque sim, uma vez salvos, há muito o que fazer. Não há nada a fazer com respeito à nossa salvação e à vida eterna. Apenas temos que crer, sabemos disso. Esse jovem não sabia. Romanos capítulo 3, versículo 20 diz assim: ninguém será justificado pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém. A palavra de Deus fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida eterna não é fazer. A vida eterna é dádiva, ganhamos, a gente já sabe disso, não é? Efésios 2, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, né? Por meio da fé, é dom de Deus a fé. Deus que é rico em misericórdia nos salvou. Assim, vida eterna é crer, apenas crer. Não é isso? João 3,16, vamos falar, irmãos? Por quê? Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pouquinho antes, em João 3, no capítulo 14 e 15, Jesus repete a mesma coisa, do modo como por Moisés foi levantado. Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí diz assim: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, era um assunto tão claro, mas aquele jovem não entendia isso. E Jesus então tinha em amor que ensinar para ele. Não se trata aqui o assunto, o tema aqui não é como ganhar a vida eterna, não é nessa passagem. A questão aqui é que nós fomos chamados para seguir o Senhor. Continuando o texto, a gente vai ver isso. O jovem ficou o quê? Muito triste quando ele ouviu essa resposta de Jesus: vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Ele ficou muito triste. É interessante, irmãos, que tanto em Mateus 19, 21, como em Marcos 10, 21, existe essa palavra do Senhor, dizendo assim: segue. Vou ler para vocês. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Na verdade, o tema é seguir a Jesus. O que há para fazer? O que eu tenho que fazer? Agora você tem que fazer sim. Você tem que me seguir com todas as implicações. Se você quer me seguir, vem e segue-me. Em Marcos 10, e Jesus fitando o amor e disse: só uma coisa te falta. Só uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então vem e então a pergunta, irmãos, é: mestre, Senhor, o que devo fazer para seguir-te? É a humildade para reconhecer que estamos muito e sempre aquém. Uma coisa me falta para seguir o Senhor. E eu diria, muitas coisas me faltam, Senhor, ainda para te seguir de uma maneira mais integral. Uma coisa, mais de uma coisa me falta, Senhor. E Jesus, vendo-o assim triste, disse:
quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Novamente eles estão aqui querendo entender que a questão é de se negar, de renunciar à propriedade, família, é uma questão para ganhar vida eterna, ser salvo. Mas Jesus, eu não estou dizendo para você, Jesus, eu não estou falando para vocês a respeito de salvação. Não há nenhum custo, não há nenhum preço, não há nenhum labor, nenhuma transpiração para se ganhar a vida eterna. A vida eterna é crer em mim, nada mais. Mas me seguisse. Sim, há implicações. Há o teste da renúncia, como nós vamos ver. Há o teste da lealdade ao Senhor. Há o teste de reconhecer que pertencemos a alguém agora. De uma vez por todas, pertencemos a alguém. Essa passagem, quando fala de camelo pelo fundo de uma agulha, vocês já pensaram nisso? É difícil um rico entrar. É mais fácil um camelo passar por uma agulha. Então há duas possibilidades, mas não são nenhuma das duas, tá? Mas que se pensou muito, que existe a palavra camelon, camelon, e camilon, com i, camelon e camilon. Alguns textos trazem camelon, outros camilon. Camilon é uma corda fina. Então imagine uma corda fina e a dificuldade de passar, imagine então uma agulha, a dificuldade de passar uma corda dessas por uma agulha. É mais fácil passar essa corda numa agulha do que um rico entrar no reino. Essa é uma ideia que está afastada, pela maioria dos estudiosos. Uma outra é que é um camelo mesmo, um animal. O maior animal do Oriente Médio. Na Mesopotâmia é o elefante. No Oriente Médio é o camelo, o maior animal. E quando ele vai passar por uma porta cheia de carga, dos lados, em cima, aquilo fica grande. E costumavam-se fazer portas grandes para passar o camelo numa propriedade, numa entrada, né, de 3 metros de altura por 3,5 metros, duas portas que se abrem assim, para passar aquele animal tão grande. Eu falei assim, bom, mas ele passa aí, então não tem dificuldade, certo? Mas eles dizem que essas portas, quando fechadas, tem uma portinhola pequena no meio para a pessoa entrar, porque ela é muito pesada para ficar abrindo toda hora. Então tem uma portinhola pequena no meio, portinho, todo mundo entra ali. Disseram que aquela era a agulha da porta, que o animal não passa ali. Mas os estudiosos dizem que não há referência que essa portinhola tenha a denominação de agulha. Então, sugere-se que se considere mais literalmente, camelo mesmo animal e agulha uma coisa pequena, porque aí fala, é impossível. Ou coisa difícil, fazer um animal desse entrar numa agulha. Bom, independente, isso não é uma questão de dizer o que é de fato a verdade, isso não interessa. O importante é perceber a gravidade do texto, né? E então aí, os que ouviram disseram assim, como? Quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A resposta de Jesus é a seguinte, impossível. Se você está falando de novo de salvação, eu vou dizer o seguinte, é impossível que você faça alguma coisa para que você consiga a sua salvação. Ninguém será justificado pelas obras da lei. É impossível. Só é possível para Deus. É porque é Deus quem salva. E aí então é por meio da fé. E disse Pedro, versículo 28, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Ele está dizendo o seguinte, nós deixamos tudo. Nós deixamos as redes, deixamos barcos, propriedade. Nós deixamos pai, mãe, deixamos tudo. Deixei a sogra também. Pedro, uma sogra.
chama a querida sogra para te seguir, Senhor. Então aqui Pedro diz: te seguimos. Então Pedro agora está começando a entender. O Senhor está dizendo que nós já fomos salvos, já somos dele, mas que agora nós somos seus seguidores com algumas implicações. Então Jesus responde, irmãos: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, não pode ser, o reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. No texto de Mateus 19, Jesus diz assim: todo aquele que tiver deixado, olha a lista, deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, família, ou campos, propriedade. Aí ele diz assim: por causa do meu nome. Em Mateus 19, 29, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Agora veja Marcos: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos. Mas Marcos, que é o evangelho do sentimento, da afeição, diz assim: por amor de mim. Mateus salienta: por causa do meu nome. Marcos diz: por amor a mim. Irmãos, seguir o Senhor, por que seguir? Porque Ele nos amou primeiro. Ele fitou a nossa condição, viu a nossa condição, nos amou e nos resgatou. Nós nos tornamos seguidores por amor. Não é para ganhar mais nada, nós já ganhamos tudo em Cristo. Já temos tudo em Cristo. Agora então temos uma resposta de amor para seguir. E isso é o que mais agrada ao Senhor, quando nós o estamos seguindo não por outra razão, o amor a Ele. Tá bem? E tem um custo? Claro que tem. Claro que tem. Porque muitas vezes o que temos que fazer é tirar o nosso foco daquilo que nós priorizamos tanto, que tanto consome a nossa vida, nos absorve tanto. Não é que nós temos que abandonar tudo, família, vender toda a propriedade, não é nada disso. Vocês entenderam bem a questão. A questão é primeiro. O que é primeiro na minha vida é que nós ficamos expostos. Porque nós vemos um coração que temos tão repartido com tantos outros valores. Enquanto estamos então divididos, como seguir o Senhor mais plenamente? Essa é a exposição, o confronto dessa noite. Essas duas mensagens que temos visto em Lucas 9 e agora esta mensagem. Que distância estamos de estarmos seguindo o Senhor com esse coração de amor por Ele? Irmãos, é nisso que nós temos que pensar. E eu termino trazendo a seguinte aplicação de tudo isso que nós vimos aqui. O que é que nós temos que ganhar no nosso coração? Orar a Deus e pedir que Ele trabalhe em nós. Quais são os valores da sua vida? Quais são as coisas que você ama? Você deve deixar de amar essas coisas? Não. Mas o que você ama mais? Propriedade é um valor muito perigoso. Riqueza é um valor muito perigoso. Nenhuma outra situação se equiparou como até um Senhor que a riqueza. E Jesus falou: porque não podeis servir a dois senhores. Jesus estava falando então da riqueza como uma potestade, até como um rei, um governante que domina. Muitas vidas ficam cativas desse Senhor. Riqueza, mamon.
Porque a riqueza traz o quê? Segurança aparente. Não é verdade? Autoconfiança. Paulo escreve na sua primeira epístola a Timóteo: olha, nós precisamos de irmãos ricos, amém? O reino precisa de irmãos ricos? Claro que precisa. Sim, mas irmãos ricos, generosos, que sabem usar da sua riqueza. Desfrutam dela? Podem. Mas essa riqueza não é o seu Senhor. Não é o valor do seu coração. Sabe muito bem quem é o valor maior da sua vida e do seu coração. Paulo exorta ali então a Timóteo na sua primeira carta, já no final do texto, capítulo 6, ele diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Riqueza pode promover orgulho. Não sejam orgulhosos. Quanto mais rico, mais perigoso ser orgulhoso. Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança. Coloca toda a confiança na riqueza. Eu estou bem, o saldo meu lá está, nossa, estou cheio de aplicações em fundo de investimento, tranquilo, vou trabalhar mais daqui para frente, estou sossegado, né? E diz aqui que depositam a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Irmãos, nós fomos comprados por preço. O que tenho eu que fazer, uma vez que eu fui comprado por alto preço? O preço foi pago. Eu não preciso pagar. Da minha vida eterna, o preço foi pago. Mas ao ser pago, eu fui comprado. Custou sangue precioso de Cristo, não foi isso? Diz o texto lá de 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo que habita em vós, e que não sois mais de vós mesmos? Uma vez salvos, agora nós pertencemos a alguém. Amém? E isso é um privilégio. Então esse senso de pertencer a Ele, não somos mais de nós mesmos. Esses dias, na nossa reunião de oração da manhã, alguns homens, Romanos 14, os versículos 8 e 9. Porque se morremos para o Senhor, morremos. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Quer morramos ou vivamos, diz o texto, somos do Senhor. Pertencemos ao Senhor. Não somos mais donos de nós mesmos. Pertencemos a outro. E que maravilhoso outro, nosso Senhor, a quem devemos seguir. Segundo ponto. Primeiro é pertencimento. Segundo, lealdade. Fidelidade. 1 Coríntios 4:2, Paulo diz assim: o que se espera de um despenseiro, uma despenseira de Cristo, é que ele e ela sejam achados fiéis. A igreja sofredora, Esmirna, na segunda carta de Paulo, Apocalipse 2, versículo 10, essa igreja que sofria perseguição, uma igreja atribulada, provada, testada, sofrida, Jesus diz para ela: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que nós temos no porvir é uma recompensa, sim, um galardão, isso sim, pela maneira como seguimos o nosso Senhor. Então, lealdade a Ele. E terceiro, finalmente, o que Marcos usa, o sentimento, a afetividade. Por quê nós vamos seguir? Qual a motivação do nosso coração? Por amor a Ele. Por amor a Ele. Então nós renunciamos o que for necessário, inclusive, se assim for necessário, a própria vida.
texto, o Evangelho de Lucas mesmo tem uma lista em que no final Jesus diz assim: renuncia a isso, isso, e a própria vida. Essa vida aqui é psique, é a vida da alma. Renunciar a si mesmo. Eu sei que todos nós temos a nossa dificuldade, a nossa luta. Meu irmão e minha irmã, nós estamos diante daquele que é gracioso e que nos ama. Amém? Esse é o primeiro ponto. E nós temos o privilégio, o desejo de segui-lo por amor a Ele. Amém? E que é um processo na nossa vida, o que? Nós temos ganhos no nosso coração. O que o Senhor quer de nós? Nosso coração, a nossa afeição por Ele, e consequentemente o nosso comprometimento com Ele. Como diz o cântico: haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que o Senhor dê graça para nós, porque nós precisamos de muita graça para ganhar toda essa verdade que está sendo ministrada pela palavra nos nossos corações. Amém, meus irmãos? O Senhor nos dá força para isso. Tá bem? A renúncia dói. Dói ou não dói? Dói muito. Jesus renunciou tudo por amor, mas ele tinha o quê? Uma renúncia, porque tinha uma alegria que ele via lá na frente. E nós a mesma coisa, sofremos muitas vezes porque temos que admitir muita coisa em nossa vida que está atrapalhando. O que está atrapalhando a sua vida, meu irmão, minha irmã? Em seguir mais objetivamente, de verdade, o Senhor Jesus. É isso que nós temos que considerar. Mas diante de uma luz de um Deus amoroso, que não vem para nos repreender, Ele nos fita e nos fita com amor, para ganhar o nosso coração. Que assim seja. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite em que refletimos mais uma vez sobre esse aspecto, Senhor, de agora pertencermos a Ti e de sermos discípulos, filhos seguidores do Senhor. Senhor, no tempo que ainda nos resta nessa vida, o Senhor sabe o que nos resta de tempo nessa vida. Acelera, Senhor, o processo em nós. Por favor, te suplicamos. Acelera esse processo na nossa vida. Do nosso coração ser totalmente para Ti, Senhor. Senhor, ganha as nossas vidas, para termos um coração mais integral para o Senhor. Senhor, para afirmarmos como o apóstolo Paulo, que diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o Senhor, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ah, Senhor, ganha também o nosso coração, como o Senhor ganhou o coração de Paulo, que tudo perdeu para alcançar a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. Que assim seja nas nossas vidas, Senhor. E assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.